Eu gosto de Pink Floyd tanto quanto qualquer pessoa que tenha bom senso, mas eu devo informar a todos que não existe o lado escuro da Lua. Existe um lado que nós não conseguimos ver. Agora, por que é que a Lua sempre mostra o mesmo lado dela para nós aqui na Terra? Vamos conversar um bocadinho? Se você, como eu, sempre gostou de olhar para o céu, olhar as estrelas e olhar a Lua, você provavelmente em algum momento reparou, e se não reparou, eu estou aqui fazendo mais de bom para você, que a Lua sempre mostra a mesma face para nós aqui na Terra. Se você viu alguma forma nela em algum momento, é sempre essa forma que você vai ver quando você olhar para a Lua. Por quê? Porque é que a gente não consegue ver tudo? Por que a gente não vê os outros lados da Lua também? Porque existe um lado escuro da Lua? Não existe o lado escuro da Lua. A Lua está girando ao redor de si mesma, assim como ela gira ao redor da Terra. E enquanto ela gira ao redor da Terra e de si mesma, o Sol também bate lá na Lua, assim como ele bate aqui na Terra. Então, assim como a gente tem dia e noite, tem dia e noite lá na Lua também. Só que a gente só vê um lado da Lua. Então, quando esse lado da Lua que a gente vê está recebendo luz do Sol, a gente vê a Lua. Quando esse lado que a gente vê não está recebendo luz do Sol, a gente não vê a Lua. Agora, por que é que isso acontece? Vamos lá. A Lua hoje ela está em um movimento ao redor da Terra que nós chamamos de rotação sincronizada. Isso quer dizer o seguinte: o período que ela leva para girar ao redor de si mesma coincide com o período que ela leva para girar ao redor da Terra, ou seja, o período de rotação dela coincide com o período orbital dela. Então, ela sempre vai mostrar o mesmo lado dela para nós. Só que isso não é responder a pergunta, né? Por que é que ela sempre mostra o lado dela para nós? Porque ela sempre mostra o lado dela para nós, né? Não, vamos lá. Por que é que isso aconteceu? Porque não foi sempre assim. Existiu uma época na formação desse sistema aí da Terra e da Lua, que a Lua também girava assim como a Terra gira. Então, se a gente estivesse aqui na Terra naquela época, a gente veria todos os lados da Lua aí. O que aconteceu ao longo do tempo é o que nós chamamos de acoplamento de maré. Para explicar isso, eu vou tentar usar aqui dois exemplos, ok? Deixa eu pegar aqui a Terra e a Lua. Aqui está a Terra e aqui está a Lua. Como eu já falei no meu vídeo sobre qual é o formato mais correto para se falar da Terra, que eu vou linkar na descrição aqui, a gente pode aproximar a Terra como uma esfera. Essa aproximação aqui não está muito legal, de fato a Lua também deveria ser uma bolinha, mas já você vai entender por que é que eu peguei um ovo. Primeiro vamos pensar aqui na escala. A escala de tamanho entre os dois até que está bem aproximada, porque a Terra tem mais ou menos 4 vezes o diâmetro da Lua. Nessa escala até que tá legal. A distância entre as duas é que é o problema. Qual a distância que você acha, se eu te dissesse nessa escala aqui, que é a Lua e a Terra? Qual a distância que você acha que elas deveriam estar? Essa aqui? Essa aqui? Essa aqui? Essa aqui? Pois é, a distância mais correta, primeiro eu vou falar o seguinte: sabe a Estação Espacial Internacional, onde vão lá astronautas de todos os países e ficam revezando por lá? Ela estaria mais ou menos aqui assim, ó, nessa distância aqui da Terra, quase não saindo aqui. E a distância entre a Terra e a Lua seria mais ou menos essa aqui, ó. Você pega esse diâmetro aqui, multiplica por 100 vezes, e essa é a distância real entre a Terra e a Lua. A gente tem a tendência de achar que a Terra e a Lua estão muito próximas, mas não, elas estão bem longe. Não bem longe mesmo em escalas astronômicas. Em escalas astronômicas até que estão perto, mas em geral ela está bem mais longe do que a gente costuma pensar. Beleza, então agora vamos então ao acoplamento de maré. Na formação do sistema solar e de qualquer outro sistema que você pegue aí, acontecem alguns efeitos que não vai dar para eu me adentrar aqui nesse vídeo, mas no final do vídeo aqui eu vou fazer uma indicação para você que quer saber mais sobre esse assunto. Primeiro a gente precisa entender o que são as forças de maré. As forças de maré são em parte responsáveis por a Terra ser achatada nos polos, como eu falei no vídeo sobre qual o formato correto da Terra. O que vai acontecer, imaginando que a Terra está aqui sempre, ok? Então não precisa se importar com essa rotação aqui. Vamos fixar a Terra aqui, a Terra está girando, a Terra está lá, a gente não precisa se preocupar com ela. O que vai acontecer é o seguinte: a gravitação é uma força que, como eu já disse algumas vezes, ela aumenta quanto mais perto você estiver e ela diminui quanto mais longe você estiver. Isso falando em escalas bem grandes, ok? Então, quando você tem um corpo
de tamanho astronômico, no caso aqui a Lua girando ao redor da Terra, a atração gravitacional que o lado que está mais próximo desse corpo vai sentir é maior do que a atração gravitacional que o lado que está mais distante vai sentir. Então vamos imaginar aqui a Lua na época em que ela ainda tinha uma rotação que dava para vir aqui da Terra. Vamos imaginar aqui também que ela está um pouco mais esférica. A Lua estaria girando assim. Só que quando ela está assim, a atração gravitacional nesse ponto que está próximo da Terra é maior. A atração gravitacional aqui é menor. E isso vai fazendo esse corpo tomar uma forma mais ou menos elíptica. Isso vai criar algumas protuberâncias desse corpo que, com o passar do tempo, vão tomando essa forma um pouco mais elíptica. E a partir daí, agora que você tem um formato um pouco mais elíptico, entra um segundo efeito, que continua sendo aquilo que eu disse. A atração gravitacional vai ser sempre maior na parte do corpo que está mais próximo da Terra. Pensa na atração gravitacional entre elas da seguinte forma. A Terra vai ter várias cordinhas que estão presas aqui na Lua e vai fazer o seguinte. Quando essa protuberância aqui da Lua estiver mais perto da Terra, você tem aqui uma massa maior numa distância menor. Então, quando essa protuberância estiver aqui, vamos imaginar que a Lua está girando nesse sentido, a Terra vai puxar mais forte as cordas que estão aqui e um pouco mais fraco as cordas que estão aqui. Quando ela passar do eixo de rotação aqui, a Terra vai puxar mais forte essa corda para cá e mais fraco essa corda aqui. Então, vai desacelerar essa rotação. E agora que este lado aqui está mais perto, ela vai puxar mais forte esse lado aqui e mais fraco esse lado aqui. Chegando aqui nesse eixo, ela vai puxar mais forte esse lado aqui e mais fraco esse lado aqui. E aí você vai vendo que a tendência da Terra é sempre puxar essas duas coisas como se ela estivesse querendo fazer a Lua parar de ficar rodando e finalmente olhar sempre com a mesma carinha aqui para a Terra. E esse travamento final da rotação da Lua com o mesmo rosto sempre para a Terra só vai ser possível também por causa da inércia da Lua, porque essas protuberâncias têm a tendência a querer continuar no mesmo lugar que elas estão. Esse processo de formar essas protuberâncias não é uma coisa rápida, não é uma coisa que vai acontecer no estalo de dedos. Se isso acontecesse, aí não teria esse problema, porque a Terra puxou essa protuberância, a protuberância muda de lugar. A Terra puxou a protuberância muda de lugar de novo. Mas isso não acontece por causa da inércia. Então, com o passar do tempo, o que vai acontecendo é que essa rotação, não importa qual ela seja, não importa para que lado você coloque, não importe qual a velocidade de rotação que você escolha, em algum momento a tendência é sempre que ela entre aqui nesse equilíbrio, e aí o período de rotação dela sempre coincida com o período de órbita dela ao redor da Terra. Esse mesmo efeito do acoplamento de maré não acontece só entre a Terra e a Lua, ele acontece com qualquer corpo massivo muito grande que tem um corpo menor orbitando nele. Por exemplo, Júpiter com suas luas, com outros planetas também com suas luas, e um dos mais interessantes é o caso de Plutão com Caronte. Eu não sei hoje como está a classificação, mas até onde eu soubesse, Caronte era considerado um satélite natural de Plutão. No caso dos dois, os dois já estão com movimento assíncrono. Isso quer dizer que além da Lua, desse satélite de Plutão, sempre está com o mesmo rosto voltado para Plutão, Plutão também sempre está com o mesmo rosto voltado para esse satélite. E a mesma coisa acontecerá, ou aconteceria se houvesse tempo para isso, entre a Terra e a Lua, porque tudo isso que eu falei aqui também acontece na direção oposta. A diferença é que, como a Terra é muito mais massiva, demorou menos tempo para a Lua do que o contrário. Mas se você desse aí alguns bilhões de anos, a Terra também chegaria um momento em que ela estaria sempre com o mesmo rosto voltado para a Lua. E aí, vamos dizer, por exemplo, se aqui no Brasil a gente conseguisse ver a Lua, lá na Austrália o pessoal não conseguiria ver mais. E essa rotação que vai sendo perdida pelos planetas nesse tempo aí, não pode ir embora do nada. Como a gente sabe em física, a energia se conserva e o momento também se conserva. Então o que acontece com essa rotação? No caso da Lua, vamos supor que ela estivesse girando muito rápido aí depois que ela foi formada. Se ela fosse desacelerando essa rotação, ela converteria essa rotação ao redor de si mesma em órbita ao redor da Terra. A mesma coisa o caso da Terra, porque o momento desse sistema tem que se conservar. Então, quando foi formada a Terra e a Lua, o dia da Terra era cerca de 12 horas.
Só que isso foi se desacelerando e hoje é cerca de 24 horas. E, dado o tempo suficiente, esse tempo vai cada vez mais. E é por essa mesma razão que não dá para usar a rotação da Terra para gerar energia, como algumas pessoas sugerem, algumas pessoas já me perguntaram aí. Não dá para você usar a rotação da Terra, porque se você usar a rotação da Terra, você faz a Terra parar de girar. Então, as pessoas têm essa dificuldade de entender que não existe energia gratuita aí no universo que você consegue tirar do nada. Se você usar a rotação de algum sistema para gerar energia, esse sistema vai diminuir a rotação dele. E aí você tem que vir fazer alguma força nele para que ele volte a girar. É por isso que não é conveniente, nem vale a pena a gente tentar usar a rotação da Terra como fonte de energia. Se você quiser entender um pouco melhor sobre esse processo de formação da Terra e da Lua, como que isso se deu, tem um canal muito legal de um colega meu aí do Science Vlogs Brasil, que eu vou linkar 2 vídeos dele aqui na descrição, que é do Sérgio Sacani, do Space Today TV. Ele tem um vlog de astronomia e todos os dias ele posta um vídeo novo aí com esses assuntos que são super interessantes. Eu vou deixar linkado aqui 2 vídeos dele que tem a ver com isso, que um é a colisão que formou a Terra e a Lua. Eu não lembro agora qual é o outro que eu vi também para colocar, mas vai estar aqui na descrição, ok? Inclusive eu deixei a sugestão pro Sérgio Sacani, se ele já não falou sobre esse assunto, para falar aí se vai acontecer esse momento em que a Terra também vai entrar em rotação assíncrona com a Lua. Porque eu acho que o Sol vai virar uma gigante vermelha antes disso acontecer e vai engolir Terra e Lua. Mas eu não sei hoje em que passo estão esses estudos. E o Sérgio é fera, ele com certeza tem conhecimento sobre isso e tem mais fontes do que eu para descobrir também. Se ele não tiver, eu deixo aí a sugestão para você, Sérgio. Eu gostaria muito de ver um vídeo seu sobre isso. E se você está com dificuldade de pegar esse conceito por completo, pensa no seguinte: a força gravitacional que a Terra faz na Lua é como se a Terra tivesse enlaçado a Lua com vários laços e tivesse sempre puxando o lado que está tentando fugir dela, até que a Lua fique sempre com a mesma face voltada para ela. Eu não sei se essa analogia é bonita, mas ela é útil. Se você não entendeu alguma parte desse vídeo, coloca aqui nos comentários e se inscreve no meu segundo canal, porque lá eu vou gravar um vídeo lendo esses comentários principais e tirando as dúvidas que forem aparecendo aqui. O link para o meu segundo canal está aqui na descrição também. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado a todos os meus apoiadores que tornam meu trabalho possível através do apoia.se/primatafalante. Se você quiser também se tornar um apoiador, visite esse endereço. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Grande abraço para vocês, gente. Falou!